Fala pessoal, vamos começar nossa última parte, nosso último vídeo, falando sobre controle de constitucionalidade, o tão temido controle de constitucionalidade e que é certeza que vai cair na sua prova. Agora, qual parte dele, essa é difícil a gente prever, mas vai cair, isso a gente tem certeza. Todas as provas do OAB, praticamente desde então, sempre cobraram uma questão ou outra sobre controle de constitucionalidade. E então é um tema muito relevante, é um tema muito importante, mas a gente quer descomplicar para vocês, entendeu? Minha meta é descomplicar. Então a gente tem um esquema de controle de constitucionalidade. Quem quiser, é só me pedir, entre em contato comigo, que a gente fala, que eu mando para vocês esse esquema de controle de constitucionalidade, que é uma tabela para colocar em uma folha e você sempre olhar para essa tabela todos os dias. Todos os dias você olha para essa tabela que você com certeza vai ter informações muito preciosas e muito fundamentais assim para você resolver qualquer questão de controle de constitucionalidade, beleza? Isso vai ajudar muito. Então o que é importante a gente saber? O controle de constitucionalidade, o que ele é? O controle de constitucionalidade nada mais é do que o próprio nome diz, você controlar quais as normas posteriores à Constituição, elas são constitucionais ou não constitucionais, beleza? É isso que a gente está falando. E eu tenho duas hipóteses. Eu vou controlar um vício formal de constitucionalidade, ou seja, o que é um vício formal? É um vício de forma, ou seja, ele não tinha legitimidade para editar aquela lei, ou seja, uma Câmara Legislativa de um determinado estado não poderia editar uma lei daquela. Deveria ser, por exemplo, o Congresso Federal, o Senado, a Câmara deveria ter a iniciativa daquela lei, ou seja, quando eu tenho um vício formal, por exemplo, também, quando eu descumpro o processo legislativo, ou seja, eu não adotei, por exemplo, para colocar os 3/5 da emenda constitucional, eu não cumpri esses 3/5 em votação de 2 turnos em ambas as casas, eu não fiz isso, então eu posso ter uma emenda constitucional inconstitucional, isso se chamaria um controle de constitucionalidade através de um vício formal, um vício de forma. Eu também posso ter um controle de constitucionalidade com um vício material, ou seja, é aquela questão que envolve o conteúdo da norma constitucional. Ou seja, determinada norma, por exemplo, que ela cria uma vedação, uma restrição a um direito que a própria Constituição impede isso. Imagina, por exemplo, uma norma editada pelo Poder Legislativo, uma lei ordinária, que ela impeça você, por exemplo, de adentrar em shoppings. Essa lei vai violar o princípio da liberdade, o princípio da livre locomoção, vai violar, por exemplo, também a questão de mercado, de livre venda de produtos lícitos e tudo mais, ou seja, infringe uma série de valores constitucionais essa norma, beleza? Então isso eu posso ter o controle de constitucionalidade formal e um controle de constitucionalidade material, beleza? Ah, professor, mas quais os momentos que eu posso ter esse controle de constitucionalidade? Eu posso ter esses 2 momentos da produção legislativa, gente. 2 momentos. Eu posso ter um controle preventivo de constitucionalidade, ou seja, antes daquela norma entrar em vigor no país, como eu posso ter um controle repressivo de constitucionalidade, ou seja, aquela norma já está com eficácia, aquela norma já está em vigor. Isso é importante. Então você tem um controle preventivo e um controle repressivo, beleza? Ah, professor, quais os órgãos que exercem o controle de constitucionalidade? Todos os órgãos exercem esse mesmo controle preventivo e todos os órgãos exercem repressivo? Sim. Isso você tem que gravar. Todos os 3 poderes, o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário, eles podem exercer tanto o controle preventivo de constitucionalidade, como eles podem exercer o controle repressivo de constitucionalidade. Então isso é importante você lembrar. De que forma que se dá cada um deles? Vamos ver com calma? Vamos ver ponto a ponto? Então vamos lá. Poder legislativo, gente. Como que o poder legislativo, quem está editando uma norma, ele pode exercer um controle preventivo de constitucionalidade? Bom, como nós sabemos, a produção legislativa, ela passa por diferentes câmaras antes de chegar no plenário. Então, por exemplo, imagina a Câmara de Constituição e Justiça, a CCJ, famosa, a gente ouve muito dos noticiários. A CCJ, gente, nada mais é que uma Câmara dentro do Poder Legislativo, dentro das Assembleias, dentro do Congresso Federal, tudo mais, justamente que faz essa avaliação. Aquela norma, seja emenda constitucional, seja uma lei ordinária, seja uma medida provisória, qualquer espécie normativa,
aquela norma, ela é constitucional ou não? Ou seja, caso ela venha entrar em vigor, aquela norma é constitucional ou não? Então, isso é um controle preventivo de constitucionalidade, sim, que o legislativo exerce. Beleza? Então é importante você lembrar, o Poder Legislativo exerce controle preventivo de constitucionalidade? Sim. Beleza? Segundo, Poder Executivo, gente. O Poder Executivo pode exercer controle preventivo de constitucionalidade? O que você fica imaginando? Pô, só achei que só o Judiciário exercia controle de constitucionalidade ou o Legislativo. Não, gente, o Poder Executivo também pode. Você sabe que para uma lei entrar em vigor, o presidente tem que ratificar, ou seja, ele tem que sancionar aquela lei, beleza? Ele concorda com aquela lei entre em vigor. E ele pode fazer o que a gente chama? O veto, beleza? Ele não pode vetar. Aquele veto que ele tem que ser integral, ele não pode ser com uma palavra, ele tem que ser integral daquela parte, daquele dispositivo. Lembra que isso é um veto. Esse veto, por exemplo, pode ser por motivos de inconstitucionalidade. Então imagina, o presidente, quando ele recebe uma lei, ele analisa, ele fala o seguinte, olha, não vou sancionar essa lei, eu vou vetar essa parte da lei e vou falar o seguinte, porque este dispositivo aqui, por exemplo, esse artigo, ele é inconstitucional. Então é o Poder Executivo, antes da vigência da norma, exercendo controle preventivo de constitucionalidade, beleza? Então, o Poder Executivo exerce, através do veto, o controle preventivo de constitucionalidade. Terceiro, gente, Poder Judiciário exerce controle preventivo? Também, gente, também. Poder Judiciário exerce controle preventivo. De que forma? O Poder Legislativo, naquela etapa da produção, ele segue os trâmites. Seguindo esses trâmites, imagine que um parlamentar, ele entende que estão sendo violados os trâmites legislativos de edição daquela norma. E ele vai ingressar com qual medida no Supremo Tribunal Federal, se for na esfera federal? Ele vai ingressar com mandado de segurança parlamentar. Esse mandado de segurança, gente, é para garantir o direito líquido e certo dele de que seja seguido o processo legislativo adequado. Então, o Poder Judiciário, analisando esse mandado de segurança parlamentar, ele pode falar que aquele processo não está sendo cumprido e que aquela norma já sofre de vício de constitucionalidade antes mesmo de entrar em vigor no país. Beleza? Então, isso é o momento que o Poder Judiciário ele exerce um controle preventivo de constitucionalidade. Beleza? Tá claro para vocês? Se não tiver, você fala aqui para mim. O que a gente está vendo agora, a gente viu que os três poderes exercem, de diferentes formas, o controle preventivo de constitucionalidade. Como que é o controle repressivo de constitucionalidade? Ou seja, aquela norma, gente, já vai estar em vigor, né? Então vamos começar do mais simples até o mais complicado, tá bom? O mais simples, o poder executivo, gente. De que forma que ele pode fazer um controle repressivo de constitucionalidade? O poder do executivo, gente, com uma norma claramente inconstitucional, ele pode deixar de cumprir aquela norma e justificar naquele ato administrativo, falando, esta norma é inconstitucional, por isso eu deixo de cumprir este ato. Mas a norma tem que ser claramente inconstitucional. Isso é polêmico, mas sim, é possível e grande parte da doutrina já aceita esse controle repressivo pelo Poder Executivo. Segundo, Poder Legislativo, gente. Ele exerce esse controle repressivo também? Sim, gente. O Poder Legislativo, ele pode vetar. Como que ele veta, gente? O professor, você acabou de falar que é o presidente que veta normas. Gente, lembra? O presidente pode editar atos normativos? O presidente edita medidas provisórias. Aquela medida provisória vai estar em vigor? Sim. O Poder Legislativo não vai ter que analisar e aprovar aquela medida provisória? Sim. Então, o que o Poder Legislativo faz quando ele veta aquela medida provisória, ou seja, ele não converte ela em lei, porque ele fala que aquela medida provisória é inconstitucional. Ah, professor, mas isso não é preventivo? Não, gente. Lembra que eu falei para vocês que o preventivo é quando antes daquela norma entrar em vigor. Por fim, gente, Poder Judiciário, para a gente poder fechar e já desejar boa sorte para vocês. Poder Judiciário exerce através daquelas ações, que é importante você conferir na Leis 9868, e na 9882, sobre a DIN, a DPF, a ADC, aqueles pontos dos legitimados para você conferir, beleza? Eu quis explicar tudo esse contexto para vocês, para ficar mais claro. E o Poder Judiciário vai exercer esse controle de constitucionalidade difuso, quando todos os poderes podem exercer, ou concentrado no Supremo Tribunal Federal e também no Tribunal de Justiça, no controle de constitucionalidade estadual. Beleza, gente? Qualquer dúvida vocês deixem pra gente. Eu vou desejar a melhor boa sorte para todos vocês. Vai dar tudo certo, confia. Conta conosco até o dia da prova. Qualquer coisa você pode mandar aqui no Instagram do Gaal, nas DMs, em qualquer lugar. A gente está à disposição, tá bom? Um forte abraço, uma boa prova para todos.